Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema mergulhando mais fundo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todas essas coisas que nós temos conversado, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas verdades. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema mergulhando mais fundo. Durante essa semana nós estamos estudando um pouquinho sobre a Trindade e ontem eu dei uma pequena introdução para vocês. Então, se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá assistir o comentário de ontem e você volta para o comentário de hoje. Ontem eu disse que a Igreja Adventista ela foi formada de pessoas que vieram de outras denominações. O movimento Millerita de 1844 foi um movimento de várias denominações, de várias pessoas que vieram de várias religiões, então elas acabaram trazendo a teologia dessas denominações. Então nós temos ali, por exemplo, Tiago White e José Bates, eles mantiveram as crenças de onde eles vieram. Nessa crença que Jesus foi criado, essa crença na qual o Espírito Santo não existe, não era uma pessoa, não era algo claro de ser visto. Porém, como eu disse, o crescimento espiritual da igreja, essa teologia foi sendo montada biblicamente, tijolinho, depois mais um tijolinho, depois mais um degrau subiu aqui, outro degrau subiu ali. Por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente a Trindade sendo apresentada, por exemplo, lá já em Gênesis capítulo 1. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 1 e vamos lá no verso 26, nós lemos o seguinte, né? Façamos, e também lemos a palavra nossa, porque o conceito é o quê? Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, só por essa palavra, o façamos e a nossa, nós já percebemos que existe mais de uma pessoa no próprio Deus. Então, já fica claro. E quando nós vamos, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, nós vamos ver Paulo dizendo que tudo foi feito através de Cristo. Cristo estava na criação. E João capítulo 1 reforça a mesma ideia, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no verso 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo estava lá. Cristo estava no ato da criação, bem como Deus Pai. Então estava Deus Pai, Deus Filho. E o Deus Espírito Santo, Ismael, Gênesis 1:2, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, nós temos ali na Trindade sendo apresentada em Gênesis capítulo 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles estavam no momento da criação. E quando nós vamos lá em João capítulo 14, nós vamos ver as funções, que são pessoas distintas, mas com um único propósito de salvar o ser humano. Então nós vamos ver, por exemplo, que Jesus ele conecta o céu com a terra e que Deus o Pai, por sua vez, ele envia o Consolador, o Auxiliador, que foi o próprio Cristo Jesus, e também o Espírito Santo, que é aquele que instrui, que guia, que apresenta onde nós estamos errando. É ele que está conosco. E isso mostra a pessoalidade do Espírito Santo. Por quê? Jesus está no céu. E o Espírito Santo veio à Terra e ele está conosco como Consolador. Não que Deus o Pai não está aqui também, ou não que Deus o Filho não esteja aqui também, mas a função do Espírito Santo é conduzir nós a sairmos da condição pecaminosa, é nos conduzir a percebermos onde nós estamos errando. Apesar de parecer um pouco contraditório, isso reforça essa ideia de independência das pessoas, mas que formam um único ser com um único propósito. Então, é muito importante nós entendermos todo este conceito de que o Espírito Santo ele fala, ele testemunha de Cristo, ele é enviado por Pai, os textos também dizem que o próprio Cristo envia, ou seja, nós percebemos uma correlação, uma coparticipação, uma interação entre as pessoas da Trindade, mas que elas formam um único Deus. E é muito importante você entender esse conceito. Deus Filho é Deus, Deus o Pai é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, e as três pessoas formam um único Deus, o Deus triuno. Eles são independentes entre si, mas eles têm a mesma
matéria, por assim dizer, eles têm a mesma natureza e eles formam um único Deus, ou seja, nós não adoramos três deuses. Quando nós vamos lá em Deuteronômio, eu vou conversar com vocês melhor sobre isso no decorrer da semana, mas eu quero deixar bem claro para você, nós não adoramos três deuses. O nosso Deus é um Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que formam um único Deus com o propósito de salvar a humanidade. Como eu mostrei para vocês, apresentado tanto em Gênesis, no começo da história do mundo, tanto lá em João, quanto Paulo cita, ou seja, é muito fundamental nós entendermos que a Igreja Adventista ela começou nesse aspecto por causa da teologia das outras denominações que vieram junto com os pioneiros. Porém, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que crê na Trindade apresentada na Bíblia, porque todas as nossas doutrinas são sola Escritura, somente a Escritura. Todas as doutrinas que nós já conversamos, que nós continuaremos conversando até o final desse trimestre e durante todas as outras lições, são doutrinas bíblicas que a Palavra de Deus apresenta. E a Palavra de Deus apresenta que Ele é três em um. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de estudarmos um pouco mais de Ti, meu Pai. Estamos entendendo cada vez mais a respeito da Trindade, meu Pai. Estamos compreendendo que existem três pessoas na Trindade e que não existe meio de eu separar e de eu falar que o Espírito Santo não é uma pessoa, ou que Jesus não é Deus. Isso é impossível olhando para a Tua Palavra. Muito obrigado por abrir os nossos olhos e conduzir a Tua igreja da forma que o Senhor conduziu, que no começo estava equivocada, mas o Senhor foi apresentando com o tempo para que a igreja voltasse para os Teus caminhos no propósito como o Senhor quer. Pedimos também, meu Pai, que o Senhor continue agindo no nosso ser para que nosso coração esteja cada vez mais preparado para aprender, entender e colocar em prática esses ensinamentos. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.